Olá, eu sou a Jaine Monteiro, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté, e esse é mais um episódio do programa Regresso, que é quando a gente retorna aqui com os alunos, os nossos ex-alunos egressos, para contarem um pouquinho da trajetória profissional, o que eles fizeram, como fizeram, e também relembrar os tempos de ouro da vida universitária. Esse ano, a universidade faz 50 anos de dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão, então nada melhor do que contar esses capítulos a partir da história de quem constrói isso com a gente. Então, sem mais delongas, vou apresentar as minhas convidadas. Bom, como eu costumo dizer, eu sempre estou em boas companhias. E hoje eu estou com a Mayara Barbosa. Ela é egressa do curso de jornalismo e ela é da turma de 2011 da nossa amada Comunica, a qual eu também faço parte. Hoje a Mayara faz parte do time de comunicação e advocacy da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Mas ela já tem 15 anos de atuação profissional, com passagens por agência de comunicação, grandes empresas como Johnson & Johnson e Volkswagen, até chegar na Unicef, onde ela já teve várias experiências nesses mais de 3 anos de casa. E ela também é mestranda em mudança social e participação política. E uma curiosidade sobre a jornada da Mayara é que ela foi estagiária na nossa central de comunicação aqui da universidade também, e é assim como a Isabela Maciel, que é a nossa aluna que participa aqui do bate-papo e veio para somar com a gente falar um pouquinho de comunicação, de jornalismo e de possibilidades dentro da área. Bom, eu particularmente fico muito feliz de falar de jornalismo com vocês. Fico honrada e, em nome da universidade, agradeço vocês pelo tempo e pela disponibilidade, viu? A gente que agradece. Muito bom estar aqui. É muito bom poder ser aluna e estagiária na Com e também poder participar do programa. É muito legal a sensação. Muito bem. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria já jogar para a Mayara uma pergunta. E eu queria saber de você, Mayara, eu imagino que a Isa também, e quem nos ouve, quem nos assiste, gostaria de saber como que foi a sua escolha pelo curso e o que fez brilhar os seus olhos pelo jornalismo e como que a sua trajetória se desenhou a partir disso. Olha, eu não sei quem me escolher. Se eu escolhi o jornalismo me escolheu. Acho que tem muito romantismo ainda, né, por trás assim, dessa profissão. Enfim, eu vou cair nesse lugar comum de dizer que não tinha como eu não ser jornalista. Acho que eu quero ser jornalista desde criança, assim. Na época do vestibular, eu cheguei até a prestar para outros cursos, prestei para ciências sociais, para geografia também, em universidades assim que não tinha jornalismo, ou também para testar um pouco. Mas eu sempre tive é interessante, mas eu sempre tive essa vontade de comunicar, de falar sobre, de contar sobre, né, de interagir com pessoas. Sempre foi algo que eu gostei de fazer, que eu tentava fazer, assim. Então, não sei, não me vejo, não tinha alternativa. Tinha que ser jornalismo mesmo. Foi o encontro, né? Foi o encontro, Isa, eu queria saber de você, como é que foi a escolha pelo jornalismo? Você que está no primeiro semestre aí, começando, né? Como que é isso pra você? Como que foi essa escolha? E se você tá gostando, né, claro? Eu tô gostando bastante. A escolha do jornalismo, ela foi muito do nada, porque eu imaginava que eu ia seguir na área de docência, eu ia ser professora, eu sempre achei a vida toda. E aí eu cheguei no ensino médio, eu tava fazendo curso técnico em marketing, e eu falei, cara, não é docência, o negócio é comunicação mesmo. E geralmente um aluno de marketing, ele vai pro lado de publicidade, mas eu não me via na publicidade, eu me via no jornalismo, que é comunicação também, mas uma comunicação um pouquinho diferente, é voltada mais para... Eu vejo o jornalismo muito na questão da conversa, e eu acho que foi isso que me chamou, sabe? Poder conversar com os outros, poder falar, poder ouvir. E foi nisso que eu falei, cara, é jornalismo mesmo, porque eu não me via em outra área. Apesar de estar no primeiro semestre, eu tô muito ansiosa para poder continuar o curso, mesmo com todos os desafios que já vão aparecendo logo no primeiro semestre, mas eu não me vejo em outra área. Eu falo que o jornalismo me escolheu, mas ao mesmo tempo eu também escolhi o jornalismo. Acho que foi um encontro, assim, encontro de almas ao mesmo tempo, sabe?
Sim. E Mayara, você se lembra como foi o seu primeiro semestre? Assim, eu sempre fui dessas, eu sempre gostei de estudar, né? Sempre fui aquela aluna que gostava de ir à aula, gostava de estar, especialmente humanas, né? Então, quando você sai do ensino médio, você fala, que bom que eu fiquei livre de física, química. Vou estudar só as coisas que eu gosto. Então, o primeiro semestre foi uma delícia, assim. Eu comecei o curso, o primeiro ano eu fiz de manhã, matutino, então era um horário delícia, assim, para estudar. E no primeiro ano foi quando eu já comecei a fazer o estágio na Com. Assim, eu comecei a fazer o estágio, acho que um mês depois de ter entrado no curso. Então, então eu ficava de manhã na faculdade, fazia o estágio à tarde e à noite eu voltava para São José dos Campos, eu morava em São José dos Campos e voltava, ia estudar e tudo mais. Isso foi uma delícia, conhecer pessoas diferentes, conhecer outras possibilidades, outras maneiras de viver. Eu fiz ensino médio também numa escola que eu estudava período integral, então era ótimo também fazer outras coisas, né, que não só estudar o dia inteiro. Então foi muito bom, assim, e eu fui me apaixonando cada vez mais, assim. Eu não sei se vocês fazem isso ainda hoje em dia, mas no primeiro semestre a gente teve, eu lembro que foi muito significativo que a gente leu Chateau. Sim, a gente ainda faz isso. Eu não sei, na minha época sim, não sei se a Isa já leu o Chateau. Não, Já a leu? gente não leu. A gente leu O que é Jornalismo, de Clóvis Rossi, que também eu acho que foi um geralzão pra Também todo mundo. O um primeiro. clássico, um clássico. E como fazer jornal diário também. Eu tenho Sim, assim que, né, todo mundo lê. E aí a gente sempre falava, se a gente leu o Chateau, terminou, assim, não vai desistir do jornalismo nunca mais, né? Porque passou por essa prova de fogo, vai aguentar tudo. Mas foi muito gostoso. Eu tenho boas recordações, assim, desse primeiro semestre, assim, desse começo. só para contextualizar aqui para Isa, que ainda não teve contato com o Chateau, ou para quem tá ouvindo a gente não tá entendendo nada, é um livro dessa grossura. E aí, você sabe que a pessoa tá no primeiro semestre quando ela carrega o livrinho assim embaixo do braço, porque ela tá fazendo a disciplina do professor Robson Bastos, que agora se aposentou, mas era história de jornalismo, algo assim, se não me falha a memória. E aí você anda com o chateau debaixo do braço e aquilo ali é a sua vida. Você tem que dar a sua vida para concluir. E quem conclui é realmente uma prova de fogo. É muito legal você trazer isso, Mayara, que eu também lembrei da minha época. Eu queria saber de você, Isa, se você tem alguma pergunta para Mayara. Eu sei que você Olha, fez várias, não vem eu me fiz, esconder o eu jogo, tenho não. um caderninho aqui em mãos com várias perguntinhas, pergunta que não falta. Olha, olhando aqui das perguntas, eu acho que voltado ainda para a questão da graduação, eu queria saber qual foi o seu maior desafio, o que foi mais difícil para você para poder lidar nos seus 4 anos de jornalismo. Eu acho que o desafio foi depois conciliar, né, a rotina para me manter no curso, né? Eu entrei com uma bolsa no primeiro ano, né? E depois nos outros anos, aí eu passei já a fazer o noturno e estagiar. Eu tive sorte, assim, de sempre. Então, no primeiro ano eu fiz estágio na Com, era estágio voluntário, porque eu já tinha essa outra bolsa, então não sei se continua assim, mas na época a gente não podia acumular duas bolsas, mas mesmo assim eu aceitei e fiz o estágio voluntário. Aí no segundo ano eu fiz estágio por um ano numa agência de comunicação e depois nos 2 últimos anos eu fiz estágio na Volkswagen. E aí, eu precisava do estágio para ajudar a pagar a mensalidade da faculdade, para pagar transporte, para enfim. Então é desafiador, né? Você pegar o estudante aí de classe média baixa, é, né? E outras classes de rendas menores, um desafio para se manter estudando, né? Para ter tempo para não só para ir para a aula,
força para, né, depois de um dia de trabalho, de pegar ônibus, etc., estudar para a prova, fazer os trabalhos. Então, essa realidade, assim, que é muito de muitos de nós, ela foi bem desafiadora, assim. E eu não tinha outra alternativa, né? Eu tinha que fazer isso, porque senão eu não ia concluir os estudos, então não tinha outra opção. Então, isso foi meu maior desafio. E Mayara, imagino que você passando por tudo isso, você tenha aprendido coisas muito valiosas. Eu queria primeiro que você falasse, por favor, sobre a sua experiência na ACOM, como era, só para a Isa ver se ainda continua. Eu imagino que algumas coisas mudaram, mas outras continuam a mesma. Inclusive, a gente está fazendo 20 anos esse ano. E a universidade faz 50 e a ACOM está fazendo 20. Então, muitos outros profissionais, além da Mayara, passaram por ali, né? E agora a Isa. Então, eu queria que você relembrasse um pouquinho desse tempo, o que de mais valioso você aprendeu, apesar dos desafios. Nossa, meu primeiro emprego, gente. Primeira, assim, eu nunca tinha trabalhado na vida, né? E tinha outros colegas queridos que eram também formados na Unital e outros estagiários também. E eu achava muito legal, porque, gente, eu era caloura, estava entrando na universidade, então eu tinha colegas ali, estagiários do quarto ano, do segundo ano, os da manhã, os da tarde, aí às vezes a gente se encontrava, tinha os estagiários de PP, de RP, de web, não sei se continua assim. E é uma delícia, assim, eu acho que é um privilégio mesmo a gente. E vários colegas às vezes me perguntavam, mas você já tem bolsa? O que você vai fazer? Estágio logo no primeiro ano, etc. E tal. Eu falo, gente, porque e nada substitui. Assim, a academia tem o seu valor, mas a prática também tem muito do seu valor. Assim, as coisas se complementam. Assim, eu acho que se as pessoas tiverem a possibilidade, vale muito a pena, porque acho que muito do jornalismo, você aprende alguns feelings, assim, é, algumas interpretações assim nas entrelinhas, não só na hora que você vai entrevistar alguém, ou na hora que você vai redigir um texto. Eu acho que isso até é o de menos, mas no relacionamento com a fonte, com o assessor, com uma pessoa aqui, com um colega, com quem vai marcar com câmera, com, não sei, sabe? Você aprende umas coisas, umas habilidades que eles chamam de soft skills, mas, né, de um jeito mais chique, assim. Mas essas habilidades, sabe, que vão para além do técnico, que eu acho que isso não tem. É a prática que te ensina e os colegas de mais tempo de profissão, né? Então, quando a gente sentava, ia falar sobre, meu, essa pauta andou isso, essa pauta andou para isso, essa aqui, a entrevista foi para um lado diferente do que a gente tinha pensado e pesquisado antes, tá? Mas ainda assim é interessante, oh, putz, assim ficou até mais interessante, ou às vezes, meu, caiu, nossa, não vai dar para continuar. Então, essas percepções, assim, essas interpretações, para mim foram as coisas assim mais valiosas. E as pessoas que você vai entrevistando. Então a gente tinha um jornal na época que era o Entre Nós, que era para os funcionários da própria Unital. Então entrevistei tanta gente diferente, assim, de professor ou funcionários que trabalhavam na vigilância ou no cuidado do prédio, ou enfim, tantas outras profissões que atuavam, profissionais que atuavam na época. Tinha o jornal, a revista, que era para quem ia prestar vestibular, tinha uma outra revista online também. Então, assim, e fora toda a parte de assessoria, etc. Então, para quem está ali no. E assim, ouso dizer que para quem está no mercado, no Vale, onde todo mundo se conhece, assim, Isa, todo mundo se conhece, assim, não sei o que acontece, assim, todo mundo, é muito legal você estar numa instituição que é fonte, que é sempre buscada, que é reconhecida ali regionalmente, então você vai fazendo tantos contatos, já construindo uma rede, então acho que isso a Couto trouxe tudo isso, assim, para minha trajetória. Foi um bom começo, assim. Isa, quer perguntar mais alguma coisa?
Quer contar a sua experiência na conta agora pra É Mayara? verdade, também tô Algumas coisas curiosa. mudaram, né? A Com agora tá um pouquinho diferente, a gente não tem mais a revista, mas olha só, já é uma ideia, vai que a gente volta. A gente nunca diga nunca, vai que. Eu sou muito feliz estagiando na Com, também foi a minha primeira experiência, já que eu estudava integral, eu não conseguia trabalhar. Então, ir pra Com pra mim foi maravilhoso, porque toda a experiência que eu tô tendo agora auxilia muito dentro da graduação. Então, chega alguma disciplina, alguma atividade que a gente precisa fazer sobre entrevista e, cara, eu já tô vivenciando entrevista todos os dias na Com. Então, pra mim é muito tranquilo. A gente teve que fazer uma atividade, a gente precisou cobrir um evento e a gente tinha que entrevistar as pessoas e muitos dos alunos ficavam, nossa, é muito difícil entrevistar, porque você vai entrevistar a pessoa fala, ah, eu tenho vergonha, não quero. E a gente já sabia como lidar, tentar falar com um jeitinho para ver se a pessoa participa, ou quem sabe convidar algum outro amigo que ficou mais animado ali com a situação. Então eu acho que a Com, pra mim, tá sendo sensacional na parte de me auxiliar na graduação agora logo no início, né? Primeiro semestre eu já tô estagiando já dentro da minha área, é incrível a sensação. Eu sou muito feliz. Que bom, Isa, eu fico feliz. Fico feliz com a sua felicidade. Você tem mais alguma pergunta para Mayara? Bom, você falou na questão de todo mundo se conhece dentro do Vale e eu queria saber como a gente pode se destacar, sabe? Porque é tanto profissional bom, independente de onde ele vem, é tanta pessoa boa, tanto profissional que sabe o que tá fazendo, como que a gente se destaca, sabe? Para poder chegar num momento em que uma empresa tem que decidir, olha, quem que eu vou escolher? Ah, eu vou escolher fulano porque ele se destacou mesmo. Como a gente consegue esse destaque, sabe? Se mostrar diferente? Olha, se você descobrir, Isa, você me conta. Não, assim, eu posso falar um pouco da minha trajetória, assim, eu não sei, assim, se a gente já tem tanta preocupação também, eu não sei também se a gente precisa, acho que a gente vive várias ditaduras, né? Teve a ditadura do propósito, todo mundo tem que ter um propósito, trabalhar com propósito, nananã, tem, né? A ditadura da felicidade, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo que não sei o que, não sei o que. E também tem a ditadura do se destaque, seja diferente, não sei o que, as pessoas, né? E assim, isso já tem tanta coisa pra gente lidar, né? Tipo, tirar nota boa, pagar a mensalidade, trabalhar, dar conta de uma agenda que é lotada de coisas assim. Então, eu acho que as coisas vão acontecendo de uma maneira orgânica. Claro que a gente é mais intencional em algumas coisas do que em outras, mas acho que de uma maneira orgânica. Eu acho que a primeira é tentar entender, assim, ninguém é bom em tudo. E nem é para ser assim, né? E vai ser incrível em tudo, ou gosta de tudo. Então, acho que o primeiro ano e os primeiros estágios também servem muito para isso, assim. Eu acho, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é aproveitar essa época de estágio para fazer estágio em coisas diferentes, né? Então, fiz numa assessoria, vou fazer num rádio, vou fazer um jornal impresso, vou fazer numa TV, na medida do possível. A não ser que a pessoa já identifique ali, logo de cara, o que ela gosta, né? Ou deu certo, se sentiu confortável a apostar nisso, porque eu acho que é isso, né? Entender aí o que você quer trilhar, né? Então, eu tinha uma colega, por exemplo, que ela era até da Com, ela era um ano estava um ano na minha frente, né? E ela queria muito trabalhar em TV, então ela tinha um objetivo, ela queria tirar 10 em todas as provas, em todos os trabalhos de TV, e se destacava e fazia curso extra. Então, acho que primeiro é entender você, o que você quer fazer, o nicho que você quer atuar, o seu lugar de fala também. Eu acho que hoje em dia é uma coisa que a gente não falava muito na minha época, né? Enfim, tanto tempo, né? A gente entrou em 2008, enfim. Parece uma vida, parece outra vida. Que foi outra vida. Mas entender o seu lugar de fala também, eu acho que o comunicador, o jornalista, o publicitário tem muito disso. Quais são as bandeiras e as causas que você quer levar aí junto com você durante a sua trajetória. Então, entender isso e investir
em fazer um bom trabalho, um trabalho atual, ser bacana com as pessoas. Isso não quer dizer não, não quer dizer que você não possa dizer não, né, aceitar tudo. Por também pensar que todo mundo se conhece, eu acho que essa é uma pessoa né, que é legal com as pessoas, que constrói bons relacionamentos, que passa pelos lugares, e mesmo que as histórias acabem, mas deixa um legado bacana. E eu não tô nem dizendo de coisas grandiosas, né? Aquela que, né, a gente não vai inventar a roda novamente, como fazer fogo novamente. Mas seja uma pessoa que é legal de se trabalhar, que as pessoas gostam de ficar perto, uma pessoa que atrai as pessoas de uma maneira bacana e que entenda no que ela é boa, no que ela gosta de fazer, no lugar de fala dela, e acho que invista nisso, assim. Mas, assim, sem viver essa ditadura do eu preciso me destacar, eu preciso ser diferente, eu preciso ser muito bom, eu preciso... As coisas vão acontecendo, assim, as coisas vão, né, de uma maneira ou outra, as coisas seguir o fluxo, assim, também é uma boa pedida, assim, eu acho. Mayara, eu queria saber de você, que eu vi que você experimentou algumas coisas, né, ao longo da sua jornada acadêmica. Você, por exemplo, participou de organização da Semana de Comunicação, participou de alguns prêmios, né? Você foi aqui, deixa eu pegar minha cola, porque tem alguns. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você me fala, tá? Eu vi aqui que você foi terceira colocada entre os projetos aplicativos da Volks Brasil em 2011. Foi finalista do Prêmio Abril de Jornalismo em 2012, vencedora do Prêmio de Melhor Trabalho em Jornalismo Literário do Intercom Sudeste 2012, que é um dos prêmios mais importantes da área de comunicação, e vencedora do Prêmio de Melhor Estagiário Volkswagen Brasil em 2011. Então, quer dizer, você experimentou algumas coisas e foi bem sucedida em várias delas. Eu queria saber de você que dica você daria para quem está começando, porque às vezes quem está começando enxerga uma trajetória linear, mas eu acho que ela não é bem assim, né? Então você vai experimentando, disso eu gosto mais, disso eu gosto menos, em algumas coisas você tem mais afinidade, como descobrir, sabe, esse caminho? Eu acho que as coisas fazem sentido quando eu olho, né, daqui para, né, do agora para trás, assim, né? Mas eu acho que era muito fazer as escolhas. Então, por exemplo, eu queria muito olhar um pouco essa questão de trabalhar assessoria de imprensa. Eu gostei muito da época que eu trabalhei na Acom, etc. Depois eu trabalhei numa agência de comunicação que era de um grupo de comunicação e a parte de assessoria de imprensa chamava agência de imprensa. Hoje ela não existe mais, trocou de nome, etc. Já tem uns anos. E aí atendia clientes, indústrias, né, enfim, empresas, setor privado, né, instituições do setor privado. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu pensei, putz, seria legal, acho que então unir a questão da assessoria, a agência e trabalhar dentro de uma indústria, porque eu também sabia que era um mercado relativamente possível no Vale do Paraíba e eu não tinha planos de sair do Vale do Paraíba. Eu acho que também tem que pensar um pouco nisso. Eu pensava, putz, que tipo de remuneração eu quero ter, que tipo de estilo de vida eu quero ter, e que tipo de coisa que eu gosto, eu gostei, não gostei, então tomei essa decisão e fui fazendo. E aí no estágio, por exemplo, os dois dos prêmios que você citou eu acabei ganhando do tempo que eu trabalhei na Volkswagen. Também era muito disso, do projeto, a gente fez um projeto que tinha a ver com comunicação, mas era uma parte mais criativa, a gente meio que propôs uma forma diferente de fazer a comunicação de lançamentos de carros em concessionárias. Então eu fui experimentando, assim, eu gostava dessa parte criativa, por que não? Eu acho que agora é a hora, né? Quando eu fui fazer o TCC, eu queria muito escrever uma biografia, gostava muito de jornalismo literário. Aí minha orientadora, a professora Eliane Freire, querida, amada por todos, ela falou, putz, por que
que você não faz da nadadora, da época fiz da nadadora Fabiola Molina, né, que ela é de São José dos Campos, tem tudo a ver, da mesma cidade, por que não? Fui lá, fiz, e aí me inscrevi no Intercom, deu certo. Então, acho que é isso. Experimentar, de novo, é importante. Tá na fase de experimentar, sabe? Porque às vezes as pessoas entram e falam, eu quero ser jornalista esportivo, quero trabalhar com jornalismo de moda. Legal, se for isso realmente, mas tem hora que você se apaixona por outras, você tem que dar essa possibilidade. E olha que interessante, hoje no trabalho que eu faço, eu uso várias das coisas que eu aprendi nessas diferentes coisas. Seja escrevendo um livro, seja na assessoria, né? Ou, enfim, tantas outras coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Carreira, não, eu acho que assim, não existe para mim, né? Eu acho que mesmo que a pessoa, não existe mudar de carreira, ou mudar de área, ou mudar de setor, você trabalha em jornalismo, isso, você trabalha... Existe uma trajetória e você vai acumulando conhecimento, experiência ao longo da sua vida, assim. E nem tudo tem que ser rentável também, que eu tô dizendo. Às vezes você fez um projeto que foi muito legal, porque foi para sua experiência de vida, você adorou. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com aquilo. E tá tudo bem também, né? Foi naquele momento, foi importante para você. Eu lembro que eu participei, durante o primeiro ano também a gente fazia a rádio no intervalo. E eu e meus outros colegas, a gente fazia um programa de cultura. Falava sobre cinema. Acho que era cinema, o que mais? Não sei se era cinema e música. E eu nunca fui uma pessoa muito de cinema e música, no sentido de ouvir, Ana. Mas uma amiga minha gostava. Ah, precisa de alguém, é um trio. Eu falei, por que não? Vou fazer. Matei a vontade de fazer rádio. Não queria trabalhar com rádio depois, assim, não é a minha praia. Mas talvez se eu não tivesse experimentado, eu não soubesse. Então eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que entender que a trajetória, ela é uma trajetória, a gente vai acumulando conhecimento, experiência, e se permitir experimentar, acho que isso é muito importante, é um privilégio, é um lugar de privilégio, né? A maioria das pessoas não tem esse lugar, né? Não tem essa possibilidade. Se você tem, por mais desafios e difícil que possa ser, às vezes, fazer uma atividade extracurricular, uma coisa, né? À medida do possível, tentar experimentar, acho que é importante, assim, fazer a diferença. Olha, eu concordo muito. Eu falo que eu entrei na faculdade, eu tô de braços abertos para todas as áreas possíveis de jornalista. Me chamando, eu tô indo. Porque eu quero poder experimentar de tudo. Eu falo que a área que eu menos combino é jornalismo esportivo, que eu não me dou bem com esporte, eu não entendo de nada, mas eu quero ir. Porque vai que eu gosto, vai que eu pegue jeito, então eu não posso ignorar e deixar de lado. Eu não quero participar porque eu não gosto disso. Eu não sei se eu gosto mesmo, eu nunca tentei, então eu quero aproveitar de tudo. Eu adoro quando as pessoas falam esse conselho, porque eu pensei nisso antes de entrar na faculdade, então eu tô certa. Porque a chance de aproveitar agora de diferentes áreas, de diferentes opções, é nesse momento de graduação. Então, nesses 4 anos, eu quero aproveitar do primeiro dia do ano até o último dia do ano, com qualquer oportunidade de coisa que aparecer. Se tiver alguma oportunidade, pode me chamar, porque eu vou. Porque eu quero experimentar de tudo e falar, olha, terminei a faculdade e agora tenho certeza que é nisso que eu quero, porque eu experimentei diversas coisas, então agora eu tô tranquila. Eu acho ótima essa opção, e inclusive é a que eu tô fazendo, já no primeiro semestre. Isso é ótimo. Eu me lembro também da minha trajetória, eu experimentei várias coisas. E a única coisa que eu não tinha experimentado era rádio. E aí um dia surgiu a oportunidade aqui já na assessoria. E eu falei, meu Deus, nunca fiz rádio ao vivo, e aí? O que eu faço? E eu fui e fiz. Então, assim, e foi uma experiência maravilhosa. Então, eu acho que quando a gente escolhe jornalismo, a gente escolhe aprender também. Eu não sei como é pra vocês, mas meu relato pessoal aqui sobre isso é que a gente se coloca muito numa posição de aprendiz. E isso é muito valioso pra nós, né? Não só aprendiz sobre as coisas técnicas, mas aprendiz de perguntar para uma pessoa como é que aquilo funciona, entender como é que funciona, sabe, uma situação, e realmente ter essa troca de histórias, de ideias, e isso é muito, muito valioso. Eu acho que é uma bagagem que não tem realmente valor que estipule, que seja
sabe, condizente com aquilo que realmente é, porque é algo muito grandioso para nós. Mayara, agora eu queria mudar um pouquinho a rota da conversa, se me permite, mas eu queria saber como que foi a sua caminhada até a Unicef, especificamente. Porque a gente entende a Unicef como um órgão global, né? E você aqui representando no Brasil o time de comunicação, como que é isso para você? Porque é algo bem grandioso. Foi uma coisa bem legal que aconteceu na vida, assim, na trajetória. Acho que também é dessas coisas um pouco. As pessoas vão achar, nossa, a menina tá zoando, né? Tipo, segue o fluxo, mas não é assim, gente. Teve muita dedicação. Quem me conhece sabe. É que eu tô dizendo que nem tudo é 100% planejável, previsível. E que isso tem o seu valor, porque as coisas também acontecem, né? As pequenas escolhas que você vai fazendo vão somando um quebra-cabeça aí que quando completo né, tem hora que dá coisa bacana. Então é isso, eu saí da faculdade, né? Eu fiz estágios 4 anos de faculdade, e aí eu me formei, aí logo depois, 2, 3 meses de formada, eu entrei voltei para a assessoria de imprensa, que eu tinha feito estágio no segundo ano, fiquei lá quase 2 anos. Depois trabalhei numa consultoria, era uma empresa de consultoria para a área de construção, e eu coordenava a área de marketing e mídias lá, então ampliei um pouco o escopo, olhei um pouco do marketing da empresa, olhar um pouco para isso. Enfim, foi legal, foi um aprendizado. E aí depois eu comecei a trabalhar na Johnson Johnson, trabalhei quase 6 anos, e aí veio o Unicef. Foi um negócio totalmente. Eu tava já né, quase 6 anos na Johnson Johnson, tinha passado por aquele primeiro ano de pandemia que foi desgastante, intenso e cheio de efeitos para todos nós, assim, em diversos aspectos. E aí eu comecei aquele ano meio que de 21, tipo, olha, eu acho que eu quero voltar a estudar. Eu tinha feito uma pós. Eu me formei em 2011, né? Final de 2011, 2017 eu fiz uma pós em gestão de projetos, porque tinha muito a ver ali em lidar com esse ambiente de muitos projetos dentro do ambiente na Johnson Johnson, então acho que ia agregar para minha área, assim, e eu sempre gostei sou uma pessoa mais processual. E aí, em 2020, eu falei, quero voltar a estudar, acho que quero dar pensar em outra coisa que não seja trabalho, etc. E você falou um negócio que eu acredito muito, que essa sede por aprender, né? O jornalista, ele tá sempre aprendendo. Não tem como. O mundo tá a cada minuto mudando, as pessoas mudam, as conjunturas, então você nunca tá sabendo tudo. Então, tem essa formiguinha assim dentro da gente que impulsiona a gente a não parar de aprender. E aí eu falei, quero estudar. E é isso, eu sempre gostei muito de falar de direitos humanos, sempre gostei muito, de novo, daquela lugar de fala, das causas, etc. Eu sempre olhei muito, depois que eu fui mãe também, muito para o direito das crianças, sempre olhei para os direitos das mulheres, e aí depois olhava muito para essa questão de direitos das crianças, criança como um sujeito de direito, enfim, desde a infância, etc. E aí fui estudar, mas, gente, com zero pretensão, assim, eu nem sabia como fazia para trabalhar dentro do sistema ONU, juro para vocês, eu nunca tinha conhecido alguém que trabalhava, né, no sistema ONU. E aí eu comecei essa pós em fevereiro de 21, e aí, nesse mesmo mês, apareceu uma vaga assim, no meu LinkedIn para atuar no Unicef, como comunicação, coordenar a comunicação do escritório do Unicef aqui em São Paulo. Poxa, as competências acho que bate. Vou ver. Falei, nossa, que interessante, né? Na verdade, eu nem tinha entendido que era para o Unicef, não tinha entendido para qual agência da ONU que era. Aí eu fui lá me inscrever e aí o processo. Aí demorou, acho que mais de um mês para eles entrarem em contato.
Aí o processo foi evoluindo, aí passei da primeira fase, aí passei da segunda, daí eu falei, nossa, acho que o negócio, acho que pode ser que aconteça. Agora assim, caramba, né? E era muito interessante, porque eu não estava infeliz onde eu estava trabalhando, eu tinha acabado de ser promovida. Tipo assim, eu tava, eu falei, gente, agora eu vou arranjar um problema, porque eu vou ter que decidir pra onde eu vou, o que eu vou fazer com isso se eu passar. E aí passei. E aí fiquei assim uns 3 dias para decidir, porque de novo, não é desmerecendo, não é nada disso. Muito feliz, tenho noção do quanto que é bacana estar aqui, etc. Mas eu tinha, depois quando eu fui conversar com colegas que entendiam mais esse mundo, falaram, poxa, já tentei entrar no sistema ONU já 15 vezes. Ah, meu amigo, meu irmão já tentou 15 vezes, não conseguiu, ah, não sei o quê. Depois eu fui entendendo, mas não era uma coisa que eu tinha planejado, né? Claro, se eu não tivesse disposta a, né, conectar lá, aplicar na vaga, etc., mas foi algo que não foi uma carreira que eu construí direcionada para isso. Né? Eu acho que as coisas aconteceram, e aí eu optei, eu entendi que já tinha dado o meu tempo de aprendizagem ali dentro da empresa que eu estava e que era hora de entender um pouco de outras coisas. E foi quase que começar do zero, porque eu nunca tinha falado profissionalmente de direitos humanos, eu nunca tinha abordado esse tipo de pauta, montado uma estratégia de comunicação focado nesse tipo de temática. A linguagem é diferente. Aí, de novo, eu tive que aprender. Eu fiz vários cursos antes de entrar no mestrado. Desde curso pago até curso gratuito, aula sobre como falar de direitos, pipipipopopó, porque eu não sabia os termos, eu não sabia como que, né, as principais fontes, quem são as principais fontes quando a gente fala de direitos X, de direitos no Brasil, quem está pesquisando sobre isso? Que universidade, que pesquisador, que livro, qual é a literatura, eu não sabia. E aí eu fui de novo aprender, e que delícia, que eu acho que é isso, né? A possibilidade de aprender, porque a técnica, gente, escrever o texto, escrever, você vai ficando mais, né? Você vai adquirindo traquejo. Mas não vai mudar muito, assim, no sentido, né, de escrever um lead, vai ser sempre um lead, né? Mas você aprender daquela temática, você começar a se especializar, você começar a falar com propriedade sobre aquilo, é muito legal. E um novo mundo, né? Abrir um novo mundo é muito legal, uma cortina, assim. E aí eu falo, gente, nossa, acho que mesmo eu não planejando passinho por passinho, porque eu queria chegar aqui, que bom que eu tomei que eu fiz as escolhas que eu fiz, do jeito que eu fiz, que me levaram até aqui, porque eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito feliz. Eu realmente falo, putz, eu tinha que estar aqui. Não sei por quanto tempo, etc, a gente nunca sabe, mas eu tinha que estar aqui hoje, eu tinha que estar vivendo isso. Porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu gosto de falar, de fazer. Então, acho que retomo o que eu falei para vocês, assim, a dica é ser muito se conhecer, ser fiel àquilo que você gosta de fazer, se permitir, primeiro experimentar, e aí, porque eu acho que as chances de dar ruim são menores, porque de alguma maneira você vai achar conexão com quem você é como ser humano, né? Com o que você gosta de fazer, com o que você quer deixar para o mundo, que legado. E quando eu era criança, eu queria ser jornalista, e eu sempre pensei assim, eu quero. A gente tinha aquilo na cabeça, né? Eu quero salvar o mundo, eu quero fazer a diferença, etc. Eu não faço, assim, eu sou uma pessoa literalmente pequenininha, mas eu acho que fazer parte de um todo que está fazendo uma diferença, que está fazendo um negócio assim. Aí você vê as pecinhas se encaixando e você vai lembrando das coisas, dos sonhos de criança, das coisas. Você fala, ai, que gostoso, que legal, me reconheço aonde eu tô. Acho que se reconhecer ao longo da jornada, não se perder de você, eu acho que isso é muito importante. Mas foi assim que eu vim parar aqui, e tô aqui há 3 anos. Que trajetória maravilhosa. E você falar sobre autoconhecimento e sobre não se perder pelo caminho, que é o mais importante, isso só dá mais certeza de que quem ouvir ou quem assistir esse programa vai sair daqui bem inspirado com a sua história. Eu agradeço, Mayara, de verdade. Isa, quer complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre o trabalho dela? Alguma memória? Alguma coisa?
Olha, eu acho muito diferente saber que eu tô conversando com uma jornalista que tá no Unicef, porque quando a gente conversa com algum jornalista, a gente pensa, ah, você trabalha em qual emissora? A gente sempre pensa nisso. E esse é o gostoso, né, de poder falar, olha, eu sou jornalista, mas eu posso trabalhar em diferentes áreas, desde uma empresa, numa emissora, em algum órgão, então assim, é muito legal poder saber disso. Eu gostaria de saber como que o que você tem que fazer ali no dia a dia, o que você precisa usar lá da graduação nos dias atuais. Eu sei que pega um pouquinho de cada coisa, mas como que funciona? Porque é muito diferente quando a gente conversa com alguém que é de uma emissora, que ele vai falar assim, a gente tá aqui escrevendo e bora pra rua pra poder gravar alguma pauta. E pra você agora eu acredito que seja um pouco diferente. Eu queria saber como que funciona o seu dia a dia. Até pegando um gancho do que você está falando, né, de uma jornalista que trabalha no Unicef, né, a gente tem muita a gente brincava muito isso na época da faculdade, era assim, falei pra minha avó que eu tô fazendo jornalismo, ela perguntou quando que vai me ver na Globo, né, tipo isso, as pessoas acham que é só isso. É também, mas tem outras coisas. E, inclusive, aqui no Unicef, em outros, no sistema ONU, assim, eu vejo que tem vários colegas que têm como primeira formação o jornalismo, principalmente, e atuam, e aí depois foram fazendo especializações, mestrado, etc e tal, várias outras coisas, em uma temática específica, e hoje trabalham, por exemplo, com saúde e nutrição. Né, enfim, ou trabalham com proteção de violências, assim. Então, eles entenderam que as habilidades ali como comunicadores entravam mais num como fazer, mas que queriam trabalhar de uma numa temática focada em um direito específico. Então, tem acontece disso e eu acho muito legal. Mas eu trabalho com comunicação mesmo, eu sou oficial de comunicação. É, é muito interessante, assim, também é uma coisa, eu não sei como estão os cursos hoje em dia, né, de comunicação. É, mas acho que tem toda a parte que acho que a gente já está acostumado, né, de relacionamento com a imprensa, você olhar um estudo Unicef aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, a gente é muito referência em produzir muito conhecimento, em produzir muito dado, em produzir muitos estudos. Então, olhar para aquele dado, entender qual é o melhor momento de divulgar, por que divulgar, o que ele vai impactar, para quem divulgar, como. Então, olhar essas estratégias de comunicação, né, a parte a gente nunca esquece, assim, a gente tem sempre como isso traz ou garante direitos de crianças e adolescentes no Brasil, né? Tudo tem esse fim. Eu acho que isso que é legal, a gente sempre olha de uma perspectiva, por mais que a gente esteja aqui nessa ponta pensando em como, né, quais jornalistas a gente vai convidar para uma coletiva, porque são as pessoas especialistas naquele tema, e como a gente vai responder perguntas, como que a gente vai melhor contar aquilo para a imprensa, também como que aquilo de alguma maneira impacta os direitos, né, de crianças e adolescentes, e assim se você for falar com alguém da ONU Mulheres, se você for falar com alguém do Acnur, então tudo tem esse fim, né? Então acho que tem muito dessa parte de imprensa, tem muita questão de produção de conteúdo, então a gente tenta sempre ampliar as vozes, né, de crianças e adolescentes e profissionais que atuam para garantir direitos de crianças e adolescentes, então em diferentes formatos, mas contar essas histórias. Essa é uma das partes mais gostosas, é quando a gente faz as missões, vai para lugares diferentes do Brasil, ver pessoas totalmente diferentes da nossa realidade, ainda mais a gente, uma realidade sudestina, super aqui, São Paulo, Vale do Paraíba, um eixo super industrializado, pipipi, popó. A gente vai para lugares tão ricos culturalmente, com tantas vivências, tantas experiências, assim. Assim, acho que umas coisas. Eu fui para tantos lugares, assim, já, e que eu não imaginava que eu fosse, assim, sabe? É, conversar com uma criança de 4 anos, e você falar assim, 5 anos, você falar,
sabe? Isso que é legal, assim, porque às vezes a gente, como eu trabalhava no setor corporativo, às vezes a gente, conforme vai subindo assim de cargo, a gente vai se distanciando de algumas práticas. E o do Unicef eu gosto que tem algumas, essas missões, principalmente de conteúdo, é quase que voltar para a época da universidade e se permitir chegar num território totalmente diferente, falar com pessoas totalmente diferentes, descobrir um gancho para um conteúdo que você quer fazer. E aí, assim, tem as diferenças. Às vezes a gente vai sozinho, às vezes a gente vai com fotógrafos, a gente vai com uma equipe de uma produtora de vídeos, né? Tem hora que já está com a pré-pauta totalmente montada, tem hora que a gente começa do zero, tem hora que a gente traz colegas de outros escritórios do mundo que vão produzir conteúdo aqui, a gente também faz junto, então tem essa diferença. Tem muita questão de parcerias institucionais, então entender se a gente quer falar de um tema, se a gente quer advogar por uma causa, né? Quais são os nossos aliados? Quem está falando? Quem está na mesma sintonia? Com quem que a gente pode somar força? Então, acho que tem muito papel de comunicação também, de fazer essa análise e estabelecer e ajudar a estabelecer essas parcerias. E tem toda uma parte de advocacy, né? Que advocacy, relações com atores públicos, especialmente governos municipais, federais, estaduais, de influenciar, né, os tomadores de decisão, de olhar as estratégias, quais estratégias a gente tem para influenciar esses tomadores de decisão para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, seja para estar na escola, seja para acesso a direitos menstruais, seja para acesso a, né, a viver uma vida livre de violências. Então, essa parte de parcerias e também de influenciar tomadores de decisão, especialmente na esfera pública, isso é muito bacana, é muito diferente do que eu nunca tinha feito isso, né? Então, foi outro aprendizado que tá aqui no Unicef me trouxe, assim, faz parte da a rotina do trabalho. Eu acho que absorve bastante da nossa rotina, esse tipo de coisa, mas que é muito legal também, né? De alguma maneira, ajudar a instituição a influenciar aquilo que vai virar, e aí tem que ter paciência, né? Daqui a uns anos vai virar um projeto de lei, que daí vai ser sancionado, vai ser regulamentado. Então, assim, né? Entender também isso é muito bacana, assim. Eu acho que... Então, basicamente, é isso. Em linhas gerais, em linhas gerais. Mas tem também toda uma parte de eventos, a gente está trabalhando muito agora com a questão do G20, vai trabalhar muito a questão da COP, né, o ano que vem, que vai ser aqui no Brasil. Então, tanto também essas oportunidades, de novo, para falar dos direitos que a gente advoga para serem garantidos. Legal você trazer o panorama do micro ao macro sobre a sua atuação, porque volta naquilo que a gente estava conversando, né? A gente fala, jornalista, quero salvar o mundo. E, na verdade, a gente é uma pecinha dentro de um sistema muito maior e olha o impacto que a gente também pode promover, né, para mudanças sociais, para uma vida digna para todos e todas. Então, isso é muito valioso também. Então, o trabalho do jornalista que está na rua, na reportagem também é muito, muito, muito valioso. Mas eu acho que trazer esse debate para cá, para o regresso, trazer também um outro panorama, né, de possibilidades dentro da profissão, dentro da comunicação, dentro do jornalismo, e isso também vale muito. Isa, quer complementar alguma coisa? Última pergunta. Olha, agora a minha última pergunta ela vai ser voltada mais você pegar no passado, puxar aí no HD. Eu queria saber quais eram suas disciplinas favoritas ali da faculdade, quais foram, porque assim, às vezes a gente fica com 2 ali por semestre, eu queria saber o que te marcou aí de disciplina. Eu adorava as da Eliane Freire, que eram, assim, o beabá, né? Eu acho que era no primeiro ano, era como fazer um jornal diário, ou era jornalismo, não sei, não lembro, mas era basicamente isso, eu adorava. História do jornalismo,
História da arte, a gente tinha história da arte com o professor Moisés, acho que era Moisés o nome dele, não, Moacir. Moacir. Moacir, nem sei se esses professores estão ainda. Sim, ele inclusive dá aula no nosso programa de mestrado, ele é bem atuante. Adorava a história da arte, adorava. Eu sempre gostei muito das. é, E aí, de novo, olha a importância de você do autoconhecimento. Eu sempre gostei muito das disciplinas teóricas. Às vezes a gente entra na faculdade de jornalismo e a gente quer só a prática. A prática é muito gostosa, é delicinha fazer, etc. Por mais que, assim, eu nunca me vi fazendo TV, mas eu ia lá, fazia aula, não tinha vergonha, fazia, achava da hora, a gente ria, errava, era tipo uma diversão. Mas eu sempre gostei das aulas teóricas, né, sociologia, eu sempre gostei, assim. E eu tô fazendo mestrado agora, e assim, todo dia que tem aula, né, eu vou uma vez por semana. E eu acho uma delícia também se sentar, se ouvir, sabe, assim, a importância de se aprender aquilo, de ler um monte de livro, etc. Então eu sempre gostei muito, às vezes, e acho que isso é importante também, sabe, gente, porque acho que se tem, olha, eu me contradizendo, né? Mas às vezes eu acho que o diferencial da gente, às vezes assim, essa bagagem humana, humanista, assim, sabe? Você ter esse conhecimento. Gente, as universidades servem também para isso, né? Se fosse só o técnico, só o prático, existiriam só cursos técnicos, né? A gente saía, fazia um ensino médio técnico, e que tá tudo bem, que é legal também, que tem todo o seu valor, etc e tal. Não é uma coisa ou outra, não é isso. Mas a universidade traz toda essa bagagem cultural, humanista, histórica, esse conhecimento humano que é muito importante para você entender comportamento humano, por que as coisas estão como são, por que uma guerra está acontecendo, por que alguma coisa histórica, econômica. Gente, isso é muito uma pessoa que sabe falar sobre isso, que sabe articular, etc e tal. Isso aí não é só ambiente de trabalho, é às vezes mesa de bar, é para fazer amizade. É uma pessoa que ela tem conteúdo, ela é interessante. Isso é importante para a nossa formação. Então, para quem está ouvindo, está aí assim, dormindo nas aulas teóricas, bora acordar, fazer anotação, porque elas fazem diferença. Assim, você entender esse todo vai te diferenciar como um profissional mais completo, um profissional que é capaz de atuar dentro de uma organização, por exemplo, de aconselhar tomadores de decisão, de trazer insights bacanas, de olhar uma conjuntura de uma maneira mais estratégica, de olhar até uma pauta de uma maneira mais estratégica, né? De novo, o entrevistar, o fazer a pergunta não vai mudar tanto ao longo dos anos, mas a sua capacidade de analisar, a sua capacidade analítica, de montar o quebra-cabeça, de como apresentar uma coisa, das pessoas que você vai recorrer, das fontes que você vai conhecer, de onde você busca o seu conhecimento, né? Isso vai fazer diferença. Então, acho que as matérias mais teóricas, para mim, tem todo o meu coração. O viver, o experimentar, o se relacionar, tudo isso traz uma bagagem para a gente ampliar o nosso senso crítico sobre as coisas, né? E isso também traz um diferencial. Não sei se a Mayara concorda, mas eu, como profissional, né? Claro, com menos tempo de trajetória, eu percebo isso na comunicação, que quanto mais senso crítico, acho que mais a gente consegue atender aquilo que a sociedade precisa, que no fim das contas, é o que eu sempre repito aqui no Regresso, que no fim das contas as profissões, elas são feitas de pessoas para pessoas, né? Para solucionar problemas, para encontrar soluções, para encontrar adaptações para aquilo que já existe. Então, até pego um outro gancho da Mayara falar sobre a formação humanista, e aqui na universidade a gente preza muito por isso, né? E não à toa a gente está aí completando 50 anos de dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão. E esse tripé indissociável, ele permite que a gente vá para a comunidade com os nossos alunos, os nossos professores, com a extensão, mas também faça o caminho inverso com problemáticas reais daquela comunidade, né? Então, não é só levar algo, não é só levar um serviço, mas também trazer
problemáticas e demandas que a universidade tem o papel ali de atuar e, enfim, aplicar de novo. É sempre uma via de mão dupla. E isso nos torna diferentes, né? Eu acho que o aluno que participa disso tudo, ele está preparado aí para o mercado de um jeito muito diferenciado. Acho que foi muito bem pontuado aí pela Mayara. Bom, gente, vocês querem concluir mais alguma coisa? Falei bastante aqui agora, né? Eu sempre lembro, assim, do meu... De novo, né? Eu sou... por mais que eu saiba dos desafios, etc e tal, mas eu ainda não quero perder o romantismo, mas eu sempre lembro do juramento, né, que a gente faz quando a gente cola grau, assim, né, e o jornalista tem muito que entender, independente de quem está pagando o salário dele, assim, de qual conglomerado de comunicação, de qual, enfim, não sei. Mas o papel social, né, o papel de formador de opinião, a responsabilidade, né, eu acho que em tempos de fake news, por exemplo, né, de tanta polarização também, acho que é muito importante a gente entender o papel social, o papel, né, antropológico, o papel que esse profissional tem na formação e desenvolvimento da sociedade. Assim, não dá para a gente sair das universidades sem ter consciência disso, sabe? Isso é muito importante. Você tem que se entender a sua responsabilidade nisso, né? Quanto você pode impactar para o bem, ou de maneira positiva ou negativa, uma situação, uma pessoa, um indivíduo, ou uma comunidade inteira, ou, enfim, um sistema político de um país, ou, enfim, vários, do micro para o macro, né, como você trouxe. Então, é importante a gente ter isso, não esquecer disso, né, desse propósito, porque eu acho que isso pode ajudar a gente a guiar as nossas decisões, né? Minha pauta vai para isso ou vai para aquilo? Eu trabalho nesse lugar ou nesse outro? Eu quero falar sobre isso ou sobre aquilo? Né? Porque assim, a gente toma decisões o tempo inteiro, né? Desde as perguntas que a gente vai fazer, né? E o que vai diferenciar se eu vou fazer de uma maneira irresponsável, ou se eu vou fazer de uma maneira que eu vou olhar só um dos lados, ou eu vou fazer de uma maneira responsável, que eu vou procurar ali chegar o mais perto possível da situação real, ouvir o maior número de pessoas e de pontos de vista possíveis, ou entregar uma informação que eu chequei, que eu olhei, né? Então, acho que isso é importante, assim, acho que a gente não pode perder, independente do lugar onde você trabalha, do que tipo de jornalismo você vai fazer, de que área, eu acho que isso tem que trilhar, tem que guiar a gente, assim, na nossa jornada. Ótimo. Isa, essa é a última chance. Alguma pergunta, algum complemento? É agora a sua hora. Eu acho que o papel do jornalista é muito disso também, na questão da formação de opinião dos outros, mas também na questão de saber ouvir, de estar lá para ouvir. Quantas vezes a gente precisa, na escrita de alguma pauta ou qualquer situação, a gente tá ali, às vezes, para ser um ombro amigo de alguém, para poder a pessoa falar abertamente e você tá ali para ouvir ela e dar, quem sabe, algum apoio de alguma forma. Eu acho que o jornalista tá muito nisso. Eu falo que para você ser jornalista, você não precisa só gostar de ler, de escrever e aparecer algumas vezes ali na televisão. Você também vai precisar gostar de saber ouvir, de conversar com a pessoa e de estar preparado para poder enfrentar os desafios, porque logo no primeiro semestre a gente já consegue ver isso, que tem essa parte de formar a opinião de uma pessoa é uma grande responsabilidade. Então, a gente pode, apesar de ser um profissional de comunicação, a gente não tem a responsabilidade, por exemplo, um médico dentro de uma sala de cirurgia, a gente tem uma outra responsabilidade de ensinar alguém de alguma coisa, de levar informação para essa pessoa, e isso também é muito importante, é uma grande responsabilidade. Eu acho que, apesar desse grande desafio dentro da profissão, ainda não tiro o brilho dos meus olhos, apesar de ser aluna do primeiro semestre. Espero continuar com essa mesma percepção pro resto da minha vida, e é muito legal, apesar desse desafio, ver que é essa possibilidade dentro da profissão de formar a opinião de alguém, de ensinar alguém de alguma coisa, mas de estar ali para poder conversar, para poder ouvir também aquela pessoa que precisa. É muito bom. Muito bonito isso. Ai, gente. Fiquei aqui
olhando a Isa falando assim, ai, que fofo, que bonito. Bom, gente, eu queria encerrar, infelizmente, porque por mim eu falaria sobre isso por mais umas 5 horas, fácil, não sei vocês. Mas eu vou encerrar por aqui agradecendo muito, muito, muito o seu tempo, Mayara, e o seu tempo, Isa. Acho que foi uma conversa muito, muito valiosa. E eu espero que quem ouviu a gente, quem assistiu a gente aqui, saia inspirado aí a conhecer um pouco mais sobre as possibilidades dentro da comunicação. Enfim, em nome da universidade, agradeço vocês, agradeço a Isa aí por essa felicidade toda que você transmitiu pra gente. E eu desejo sorte e sucesso na sua jornada também. E espero gravar um regresso daqui a alguns anos com você também. E agradeço, Mayara, por dividir o seu tempo com a gente, a sua trajetória, a sua história. E agradecer pelo seu trabalho também, que é tão importante pra gente, né? Então é isso. Muito, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada, Jaine, pelo convite, obrigada, Isa, por topar falar com a gente, né? Falar comigo e, enfim, só agradecer. Tenho muito carinho pela universidade, foi muito importante na minha vida, muito legal poder voltar e contar um pouquinho dessa trajetória. Eu agradeço muito a chance de poder participar, é muito legal poder estar aqui, principalmente por ser uma aluna que está no início ainda, está começando, e já poder estar aqui para poder conversar é muito bom. A gente que é aluno do primeiro semestre, a oportunidade que a gente tem para conversar com alguém que já é jornalista, que já está na área inserido, a gente está naquela oportunidade, a gente aproveita, porque é muito bom, é muito conhecimento e são palavras de conforto pra gente, pra poder aliviar todo aquele medo, aquela tensão que fica sobre as nossas costas. Então foi muito legal poder participar do programa e espero mesmo voltar, quem sabe daqui a alguns anos como egressa, pra poder contar um pouquinho de como que vai estar a minha vida daqui a um tempo. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um programa Regresso. Se você quiser saber mais, é só acessar unital.br/regresso. Até a próxima!